Olá, poderosos. O professor Renato Martins. Hoje nós vamos falar aí mais um tema de geografia bem interessante que está relacionado aos Estados Unidos. Então nós vamos abordar bem brevemente aí algumas perspectivas dos Estados Unidos em relação ao seu processo de desenvolvimento. Então nós temos os Estados Unidos aí como um país que é representante primordial aí do grupo dos países desenvolvidos, e a gente vai entender um pouco o processo, né, a lógica histórica do que remeteu ao desenvolvimento desse país. Então, a parte histórica ali, né, do contexto da fundação das 13 colônias, a divisão social e econômica das 13 colônias, colônias do norte, colônias do sul, né? Então, as colônias do norte que eram mais industrializadas, voltadas ao trabalho livre, assalariado, diferente das colônias do sul, que eram mais agrícolas, com defesa do trabalho escravo, a independência dos Estados Unidos, que levou à Guerra da Secessão, né, que foi a disputa entre esses dois modelos de colônias para aquela região, a vitória da colônia do norte, né, e a predisposição dos Estados Unidos a ter um processo de desenvolvimento econômico voltado para a industrialização. Isso tudo referente também ao modelo político que os Estados Unidos adotou e a própria política expansionista, né? A política internacional que os Estados Unidos adotou. Então, nessa perspectiva, a gente vai começar a discutir, então, exatamente esse contexto, né? Após a independência dos Estados Unidos, que iniciou sua expansão em direção ao oeste, né, chamada Marcha para o Oeste. Então, os Estados Unidos passou por todo aquele processo, né, a formação das 13 colônias, a divisão das 13 colônias, a independência, a guerra civil, né, ou guerra da secessão. E aí, a partir da Guerra da Secessão, os Estados Unidos então inicia isso, a marcha para o oeste. Territórios foram comprados, outros simplesmente anexados, né? Então teve situações diferentes aí em relação a essa expansão territorial. Aí foram feitos projetos de ocupação com a adoção de terras aos estrangeiros que quisessem desbravar o oeste norte-americano. Então a gente tem aí os Estados Unidos como um país formado basicamente por imigrantes, em sua maioria, né? Nesse contexto aí da marcha para o oeste, você tem muito forte a criação da ideia do destino manifesto. Então veja só, o projeto de governo americano que sustentava a superioridade norte-americana como explicação para conquistas territoriais e sentimentos de superioridade em relação a outros povos. Então eles se achavam ali como um povo escolhido por Deus para conquistar e colonizar aquela terra, principalmente em relação aos indígenas que já viviam lá. Então eles se colocaram ali praticamente como os hebreus na terra de Canaã, né? Só que daí num sentido americano aí. Então, eles simplesmente dizimaram vários povos indígenas ali nessa marcha para o oeste e foram se estabelecendo e dominando essas terras. Muitas dessas terras foram ocupadas aí, oferecendo, né, então, terrenos a imigrantes, principalmente imigrantes europeus, e você teve, então, esse contexto de destino manifesto, aquela perspectiva do fardo do homem branco, de levar a civilização, de conquistar, de dominar, e aquilo tudo sendo imposto pela perspectiva divina. Então, eles usaram muito essa perspectiva, até porque os primeiros colonizadores que foram fundar as 13 colônias, eles estavam fugindo lá da Inglaterra em relação à perseguição religiosa. Então, eles chegaram numa nova terra, com liberdade, e aí eles começam, então, a estabelecer essa conquista. Aqui, só para a gente ter uma perspectiva, né, das áreas anexadas ao território dos Estados Unidos, então você teve ali uma expansão para o oeste, né, para intercalar o território do Atlântico até o Pacífico. Então, esse contexto aqui também entra muito na perspectiva da própria defesa do território. Se você tem um território compacto entre os dois oceanos, esse território é mais fácil de ser defendido, né? E você vai ter ali também um vizinho ao norte e um vizinho ao sul. Isso facilita também essas perspectivas. Então, né, militarmente para os Estados Unidos, se ele tiver uma marinha muito eficiente, ele consegue formar aí
uma defesa muito sólida, né? Até porque se ele fosse invadido pelo norte e pelo sul, ele tem que ser invadido primeiramente os vizinhos, né? Então ele conseguiu estabelecer um contexto de defesa militar nessa compactação do seu território. Então facilita muito aí. Aí no século XIX, no final ali do século XIX, com o imperialismo europeu na Ásia e na África, lembrando também que no século XIX foi um século de independência das antigas colônias americanas, né? Então principalmente na América Latina, você teve um processo de dependência. Então no mesmo processo que a maior parte das colônias aqui na América Latina eram portuguesas e espanholas, né? E aí, conforme Portugal e Espanha enfraqueceu seu domínio na América, Estados Unidos, então, ele quis impor uma nova perspectiva de domínio, chamada de doutrina Monroe, que foi ali entre o contexto específico de fazer um domínio não militar, não impositivo, mas um domínio cultural, político e econômico. Então, isso principalmente barrando a influência dos Estados Unidos, barrando a influência dos países europeus sobre a América. Então, nessa perspectiva aí entrava muito aquele contexto de América para os americanos, mas que na verdade era América para os estadunidenses, né? Então, fazia um bloqueio continental, diminuindo a influência europeia sobre a América, já que as potências europeias estavam ali se debruçando sobre domínios da Ásia e da África, né? Então, os Estados Unidos desenvolveu um projeto de ampliar a influência econômica e política sobre o continente americano. Essa política norte-americana recebeu o nome de Doutrina Monroe, ou Monroe. Aí nós temos também a Doutrina Truman. A Doutrina Truman se estabeleceu no contexto ali do pós-Segunda Guerra Mundial, e muitos colocam como o início ali da Guerra Fria, né, o contexto geral, né, porque a doutrina Truman ela visava exatamente o quê? Fazer uma contenção sistêmica ao socialismo, ao comunismo. Não só dentro dos Estados Unidos, ou dentro da América, né, que já havia nessa perspectiva de controle também, mas também no mundo todo. Então, a doutrina Truman, ela visava esse controle do socialismo, né? Então, combate direto ao socialismo, ao comunismo. Quando a gente faz uma análise da perspectiva da doutrina Monroe, né, praticamente ela se perpetua até hoje, né? Ela se intercala aí com as outras doutrinas. Nós temos também a doutrina Bush, que começa em 2001, até porque a Guerra Fria se acabou, né, ali no início da década de 90, e aí nós começamos uma outra perspectiva, porque quando acaba a Guerra Fria, se você for fazer uma análise ali dos presidentes dos Estados Unidos, né, a sucessão dos partidos democrata e republicano no contexto ali da política internacional é muito específico, porque daí na década de 90 começa a ocorrer uma estabilidade política e econômica na América Latina, e na década de 2000 a ascensão de vários países, ascensão econômica, mas principalmente com a ascensão de partidos ditos de esquerda também, né? E, simultaneamente, esse levante de esquerda que ocorreu na América Latina, simultaneamente ocorreu a doutrina Bush, que foi voltada para o Oriente Médio. Então, os Estados Unidos, desde ali daquela perspectiva da América para os americanos, ele estava muito anexado, né? Muito um domínio muito forte da América Latina. Então, a América Latina estava anexada aos interesses dos Estados Unidos. E aí, com a doutrina Bush, na década de 2000, houve uma inversão de foco, né, de interesse. E daí você tem ali uma guerra preventiva ao possível inimigo. Eixo do bem versus eixo do mal. Então, os Estados Unidos criou uma classificação de países que poderiam representar um risco eminente à segurança internacional, mas principalmente à segurança nacional do próprio Estados Unidos. E aí ele colocava, né, a Síria, a Coreia do Norte, o Irã, o Iraque como possíveis riscos eminentes ao contexto da segurança internacional. E o que deflagrou muito aí a doutrina Bush foi os ataques terroristas do 11 de setembro, né, aos Estados Unidos. Então, o ataque às Torres Gêmeas, ao Pentágono, então todo aquele contexto ali, vindo do inimigo ali dos Estados Unidos, que se tornou o inimigo número 1, né, o Osama Bin Laden,
E aí você tem, então, essa busca do Osama Bin Laden, a guerra no Afeganistão, a guerra no Iraque, e ali você cria, então, essa perspectiva de guerra preventiva. Então, o que os Estados Unidos começou a definir? Eu vou atacar antes de ser atacado. Então, a melhor defesa é o ataque. Então, ele institui também a ideia do papel da ONU, do Conselho de Segurança da ONU, e ele começa a agir de forma independente aí, sobre os seus interesses internacionais. E esquece um pouco da América Latina. E aí a América Latina tem aquela ascensão de esquerda em vários países, né? Inclusive no Brasil. E você tem ali Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, a própria Venezuela, que tem ali aquele fortalecimento da esquerda, Bolívia, Guatemala. Então você teve essa perspectiva. Aí nós temos, então, a ideia da ascensão da potência americana. O crescimento da economia norte-americana foi propiciado por acontecimentos históricos, né? Então, a Primeira e Segunda Guerra foi muito marcante para destacar, né, a perspectiva dos Estados Unidos nessa geopolítica internacional. Então, a Europa se encontrava em reconstrução, então os Estados Unidos fornecendo empréstimos e mercadorias, resultando de um gigantesco crescimento do PIB e se consolidando definitivamente como a maior potência mundial. Então você tem uma escalada aí nesse contexto, desde a independência dos Estados Unidos, da guerra civil, a implantação de doutrinas políticas para expansão da influência, né, estadunidense sobre outros países. E aí você entende o seguinte: qual que seria a principal diferença do sucesso político e econômico dos Estados Unidos? Projeto de Estado. Então, eles têm projetos de Estado que duram por vários governos. É diferente quando a gente analisa, por exemplo, o Brasil. O Brasil é muito comum ter o quê? Projeto de governo. Então, o governo entra, elabora projetos, esses projetos são desenvolvidos até o fim daquele mandato. Quando sai aquele governante, entra outro, muda-se completamente a linha ideológica do país, principalmente no que se refere à política internacional. E os Estados Unidos não, ele preserva esses projetos de Estado, então ele mantém uma linha ideológica independente do partido que esteja ali. É claro que tem algumas adequações, mas os Estados Unidos ele consegue consolidar planos de longo prazo e ele conseguiu, né, na verdade, estabelecer esse contexto de domínio de outras regiões de forma impositiva, né, muitas vezes. E o que mais os Estados Unidos conseguiu difundir no mundo foi o modelo de cultura econômica e política. Então é uma coisa assim muito surpreendente, porque inclusive a democracia, né, uma bandeira dos Estados Unidos na doutrina Bush, né, na guerra contra o terror, ele introduziu muito isso, muito essa perspectiva da democracia. Só que, na verdade, o que ele estava fazendo? Impondo seu domínio político e econômico sobre outras nações. Então, é mais ou menos nessa linha que eu queria passar para vocês, que a gente queria aí estabelecer. Então, espero que você tenha entendido e fique atento aí às próximas indicações, os próximos vídeos, para a gente entender melhor essa evolução dos Estados Unidos. Forte abraço e fiquem na